E aí, pessoal, vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai fazer uma descida fascinante ao laboratório literário mais cru e biológico do final do século XIX, o movimento do naturalismo. Pode esquecer aqueles romances idealizados, aquelas sutilezas todas de salão, sabe? Aqui a gente vai observar a humanidade através de um microscópio implacável. Beleza, vamos mergulhar nisso. O naturalismo é frequentemente definido como uma verdadeira lente de aumento científica aplicada à literatura. Só para a gente contextualizar bem, no romantismo o grande foco estava no coração, nas emoções. No realismo, que veio depois, a mira estava na sociedade e nas suas engrenagens. Mas e o naturalismo? Bom, ele é bem mais radical. Ele foca puramente no instinto e na biologia, deixando aquele verniz da civilização totalmente de lado. Para entender essa mecânica direitinho, a gente vai seguir um roteiro de 5 passos nessa nossa explicação. 1. A lente científica. 2. O homem-bicho e o determinismo. 3. O berço europeu. 4. O cenário brasileiro. E 5. Realismo versus naturalismo. Parte 1, a lente científica. A literatura virando literalmente um experimento de observação pura. O que já nos leva direto para a parte 2, o homem-bicho e o determinismo. As fundações teóricas da coisa. Olha, o conceito mais importante nesse laboratório literário todo é, sem a menor dúvida, o determinismo. Essa é aquela ideia inquebrável de que os seres humanos são o produto exato de 3 fatores combinados: o meio ambiente, a hereditariedade genética e o momento histórico. Ou seja, aqui os personagens perdem o famoso livre-arbítrio, não tem essa de escolhas morais super complexas, eles são retratados quase como cobaias num labirinto, moldados por forças genéticas e externas que não dão trégua. O destino meio que já está matematicamente traçado pela biologia. E aí, como consequência direta dessa visão determinista, surge a zoomorfização. O próprio nome já dá a dica do conceito, né? É a redução drástica dos personagens humanos a verdadeiros homens-bicho. Sabe toda aquela racionalidade e complexidade que a gente costuma atribuir à humanidade? Pois é, elas são violentamente arrancadas. No centro do palco narrativo, sobram só ações guiadas por instintos primais de sobrevivência, tipo a fome absoluta, o impulso sexual incontrolável e uma raiva muito visceral. Avançando aqui para a seção 3, o berço europeu, onde as raízes científicas ganharam a ficção. Agora, o que é muito interessante de notar aqui é o registro histórico apontando a França como berço inegável desse estilo literário tão intenso e cru. Foi lá que o pensamento científico do final do século XIX ganhou corpo na ficção. E isso foi impulsionado fundamentalmente pelas contribuições geniais e muito polêmicas da época, do Émile Zola. Ele simplesmente pegou as teorias das ciências naturais e transplantou tudo para dentro da estrutura do romance de um jeito totalmente pioneiro. As obras do Zola, em especial Germinal e o L'Assommoir, criaram um padrão literário absolutamente brutal. O foco recai sem piedade sobre as classes mais baixas, dissecando aquela miséria palpável da classe operária, os estragos corrosivos do alcoolismo e, claro, a exploração absurda nas minas e fábricas da Revolução Industrial. O estilo é, de propósito, muito chocante e detalhado. Expõe mesmo o que há de mais feio e podre na sociedade, funcionando como uma denúncia fria e incontestável das falhas sociais. O que nos traz à seção 4, o cenário brasileiro, a adaptação tropical do movimento. Quando cruzou as águas do Atlântico, o movimento ganhou cores locais super urgentes. O marco inicial aqui se dá em 1881, com a publicação de Um Mulato, do Aloysio Azevedo. No cenário brasileiro, a narrativa foca pesado em denunciar o preconceito racial e a corrupção institucional do clero, revelando uma sociedade ali em ebulição a partir das tensões da cidade de São Luís do Maranhão. Mas foi em 1890 que a obra-prima definitiva do movimento surgiu no Brasil. O livro O Cortiço, também do brilhante Aloysio Azevedo, traz uma premissa narrativa única. Ela sintetiza perfeitamente todo o legado do naturalismo no país e merece atenção máxima para a gente entender a essência literária da época. A sacada mais profunda de O Cortiço dá para resumir numa ideia singular. A estalagem é viva. A habitação coletiva, o cortiço em si, não é só um cenário estático de fundo. Na verdade, o próprio ambiente atua como personagem principal. É uma entidade pulsante, que respira e que, através de toda aquela aglomeração e calor, molda, transforma e consome implacavelmente todos os que habitam seus muros labirínticos. O espaço físico e social ali dita uma decadência clínica.
Pensa no imigrante português, que antes era um trabalhador incansável e gradativamente se torna preguiçoso sob o calor tropical e a influência letárgica do lugar. A jovem, que outrora era descrita como recatada, é empurrada para a prostituição pelas dinâmicas brutais de sobrevivência e miséria. A obra explora a escalada do vício e da violência sem nenhum filtro. Além disso, olhando através daquela lente determinista estrita do século XIX, o livro relata a homossexualidade com uma visão médica que hoje é, obviamente, anacrônica, classificando-a historicamente na época como doença. O colapso humano é mostrado puramente como um sintoma de um meio adoecido. Finalmente, a seção 5, realismo versus naturalismo, aquelas diferenças literárias essenciais. Então, o ponto crucial é analisar o contraste imensamente revelador entre as duas correntes. Pensa assim em relação ao foco. O realismo possui um foco psicológico, buscando analisar a mente e os dramas morais invisíveis. Já o naturalismo disseca a biologia, a carne e o instinto. Na classe social, o realismo critica sutilmente a burguesia, enquanto o naturalismo aponta a lupa direto para o proletariado e grupos marginalizados. Para os autores realistas, o homem é um ser social infinitamente complexo. Para os naturalistas, ele é um animal severamente condicionado pelo ambiente. E na narrativa, a gente tem a elegante análise de costumes do realismo, em contraste direto com um documento científico e, por vezes, patológico do naturalismo. Isso ilustra brilhantemente a essência que divide os dois momentos literários. A grande metáfora definitiva é essa. Enquanto o realismo entra de forma civilizada pela porta da frente, sentando-se confortavelmente na sala de estar da burguesia para criticar a hipocrisia deles, o naturalismo recusa essa polidez. Ele desce violentamente as escadas até o porão e mergulha de cabeça no lodo do cortiço e da fábrica. A intenção primária não é ficar debatendo moralidade num chá da tarde, mas sim documentar, quase como uma autópsia feita em vida, como a miséria social e a genética implacável têm o poder de transformar o homem em bicho. O que deixa a gente com uma reflexão final muito poderosa para fechar essa explicação. Depois de observar toda essa dissecação sistemática da natureza humana, feita pelos autores lá do final do século XIX, fica uma provocação que transcende o tempo. Até que ponto a biologia e o meio ambiente ainda ditam o destino humano nos dias de hoje? A ciência, a psicologia comportamental e as nossas compreensões sociológicas evoluíram absurdamente desde os tempos de Zola e Aloysio Azevedo, claro. Mas a força magnética das nossas origens, dos nossos instintos primais e dos ambientes que a gente habita e constrói, bom, continua sendo um mistério extraordinário e infinitamente fascinante de se explorar.